a ameaça das forças inimigas é constante. E as encarregadas de mantê-las afastadas são as defesas. Essa é a história de nossas batalhas. Muito bem, soldados. Se vocês vão se encarregar de proteger o corpo, eu preciso que me mostrem se realmente estão preparados. Soldado, quais são as primeiras barreiras que um invasor encontra ao tentar invadir o corpo humano? Senhor! Sim, senhor! Primeiro temos a pele, que impede a passagem das bactérias. Temos as mucosas com seus epitélios que retêm as partículas invasoras. E ainda temos as lágrimas, a saliva e os ácidos estomacais, entre outros, que também impedem a entrada de invasores. Muito bem, soldado. E você? O que acontece quando o invasor insiste em atacar? Senhor! Sim, senhor! Certas partículas chamadas de sistema de complemento rodeiam o invasor para alertar as células de defesa e causar inflamação. A inflamação faz a circulação aumentar, permitindo a chegada de mais reforços. Além disso, a temperatura da área aumenta para que as bactérias não possam sobreviver nem se reproduzir como fariam normalmente. Estou vendo que vocês sabem o básico, soldados. Agora me acompanhem. Eu vou mostrar o que vocês vão encontrar lá fora. Esses são alguns de seus inimigos: bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo, e a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema. Para isso, contamos com a nossa primeira linha de defesa. Eu apresento os fagócitos. Os fagócitos literalmente comem os invasores e ajudam a detectar a presença de inimigos no sistema. Essas partículas expõem os inimigos em sua superfície, indicando o tipo de infecção que está invadindo. Cada tipo de invasor possui um código diferente. Assim, é possível reconhecê-lo e usar as armas mais adequadas para derrotá-lo. Tudo o que vimos até agora forma o nosso sistema de defesa mais primitivo. Mas à medida que vivemos mais e mais e enfrentamos novas doenças, o organismo adquire a capacidade de lembrar dos inimigos que enfrentou e combatê-los de forma específica, sem prejudicar o corpo. Essa defesa adquirida é representada pelos linfócitos. Eles não apenas reconhecem os invasores através da informação dada pelos fagócitos, mas também podem reconhecer, por conta própria, partículas prejudiciais. Existem duas classes de linfócitos. Os linfócitos T, que estão encarregados de comandar o ataque. Quando eles percebem a presença de intrusos, eles ativam os linfócitos B para o ataque. Enquanto os fagócitos atacam todos os invasores, os linfócitos atacam invasores específicos. Eles têm a particularidade de atacar apenas um inimigo. Os linfócitos B, ao serem ativados, dividem-se em duas classes de células: as que produzem anticorpos, substâncias que atacam as bactérias e as tornam mais apetitosas para os fagócitos. E as células de memória, que estão encarregadas de lembrar quem as ativou, para que, ao se encontrarem de novo com os mesmos invasores, possam atacar, até mesmo antes que o corpo adoeça. Já vimos como as defesas trabalham contra as bactérias, mas existem alguns invasores que agem de outra forma: os vírus. O vírus é diferente da bactéria em vários sentidos. Uma bactéria tem uma vida própria e pode se reproduzir sozinha, mas um vírus precisa de um organismo para se aproveitar de suas células e se reproduzir. A primeira coisa que ele faz é introduzir o seu material genético na célula, que passa a trabalhar para ele. Assim, as células produzem mais e mais vírus, até que finalmente é destruída. Mas e se o vírus entra na célula, como podemos detectá-lo? Não se preocupe, soldado. Já pensamos nisso e temos várias formas de detectá-lo. Uma delas é o interferon,
que acontece quando surgem certos sintomas anormais. Como o seu nome diz, é uma substância que interfere na ação dos vírus, impedindo que eles se reproduzam após entrarem nas células. A célula infectada alerta os linfócitos da presença de invasores, que irão reagir de forma mais agressiva. As defesas tomam uma decisão drástica: destruir as células infectadas para que o vírus não continue com a sua replicação. Para isso, as células NK, chamadas Natural Killer em inglês, que significa exterminadoras naturais, localizam as células infectadas e as destroem. Mas existe um vírus extremamente inteligente que engana todos os sistemas de segurança, apesar de todas as defesas que possuímos. É o vírus HIV, o vírus causador da AIDS. Esse vírus entra no organismo e a primeira ação das defesas é a mesma contra todos os vírus. Mas o HIV tem uma estratégia brilhante e maliciosa. Infecta os linfócitos T, que comandam a ação imunológica. Pouco a pouco, os linfócitos T vão sendo destruídos. Os soldados perdem seus comandantes e o corpo não responde diante dos invasores. O pior é quando as nossas tropas NK e de linfócitos T citotóxicos destroem os linfócitos T, os ajudantes infectados. É aí que o corpo fica à mercê das doenças oportunistas. Sem defesas, qualquer infecção, qualquer ataque é uma ameaça para o organismo. E são essas doenças que o levam até a morte. Soldados! Vocês já sabem o necessário para enfrentar os inimigos. Já conhecemos nossos companheiros. Já sabemos quem iremos enfrentar. Agora só resta a eles descobrirem como somos bons. Vamos, soldados! Quero sentir orgulho desta tropa! Hey!